Olá, boa noite. Boa noite, Nath, Genete, Bruna. Tô vendo o pessoal que tá entrando. Boa noite. Ó, o Murilo já chegou, nosso convidado de hoje. Vou chamar o Murilo aqui pro nosso papo. Vamos chamar aqui o Murilo. Boa noite, Murilo. Oi, boa noite. Tudo bom? Tudo certo. Estou derretendo aqui um pouquinho em Porto Alegre, muito calor aqui, mas o calor mesmo está no coração hoje para falar desse filme tão especial. A Nath já está colocando aí boa noite, Máscara e Murilo. Que massa, gente! Estamos agora começando a nossa segunda Moviflix, nessa programação de férias que nós vamos aqui conversar, né, dialogar sobre filmes com o olhar da ética animal espírita. Já tivemos na semana passada 101 Dálmatas e hoje, então, com esse filme espetacular, Irmão Urso. O pessoal que está chegando, nós estava há pouquinho aqui conversando com o Murilo sobre o filme, nós passamos a semana conversando sobre o filme, que fomos rever também, né, depois de algum tempo, para poder bater esse papo aqui. Tava todo mundo emocionado, todo mundo percebendo outras nuances também do filme agora, né? A gente lembrava, claro, dessa mudança no olhar que o filme faz a partir de nos conduzir para ver a vida a partir dos olhos dos animais, né, especialmente dos ursos. Mas agora, é claro, né, anos depois, e também agora também com um olhar voltado para a ética animal espírita, estava todo mundo emocionado falando sobre o filme, anotando os detalhes, e a gente quer agora compartilhar isso com vocês nessa noite de segunda-feira. É isso, Murilo? É isso aí. É aquele negócio, né? A gente assiste muito tempo atrás e não pega detalhes, né? E isso porque o filme ele faz esse convite, né? Para a gente olhar através dos olhos dos animais. Mas a gente tem dificuldade, né? E agora aí com esse olhar aí da ética animal espírita, a gente começa a enxergar detalhes que a gente não enxergava antes, né? Exato. Nossa, e cada coisa, né? Pessoal, lembrando que, por favor, mandem perguntas aqui. Podem mandar comentários, tá? E tem aqui a caixinha, né, das perguntas. Vocês podem enviar aqui, que a gente vai batendo um papo sobre o filme. Mas também, se quiserem mandar comentários, algum detalhe que vocês lembram, se alguém viu o filme recentemente, ou lembra de alguma coisa, e quiser fazer algum comentário, alguma pergunta também, nós vamos aqui fazer esse bate-papo sobre esse filme. Bom, Murilo, o filme então começa com apresentando para a gente os três irmãos, né, que são o núcleo central ali do filme, os três irmãos que são de um povo indígena, né, da América do Norte. E aí a gente vê ali todo o envolvimento deles, uma natureza belíssima e o quanto eles são integrados numa vivência harmônica na natureza, né? Naquela região deles, uma região belíssima e tudo mais. E aí, quando a gente estava conversando para preparar também esse encontro, o pessoal estava lembrando, a Nath falou, né, do quanto também o filme traz esse aspecto de o quanto os povos indígenas têm essa convivência, né, trazem essa cosmovisão Sim. de que nós somos integrados na natureza, de que nós somos parte da natureza, de que nós somos, né, a natureza. E aí o filme vai nos conduzindo para esse momento em que a gente tem até um momento ali uma visão de que os ursos ali no filme são feras,
né? Eles são meio que inimigos ali, porque ele tem um momento ali da cesta, né? Com o Ele pede salmão, e para daí o amarrar a urso. cesta para o urso não vir pegar, né? Pois é. Aí ele amarra mal lá a cesta, o urso pega e ele fica revoltado. E a gente começa, e aí eu quero passar a bola para ti, porque tem um negócio bacana lá no começo, que é quando a gente vê que o Kenai, que é o personagem ali, o principal, ele recebe o totem dele. Ele vai fazer o ritual de passagem, né, para se tornar um homem. Olha que interessante. Ele vai se tornar um Uhum. homem e aí ele vai receber o totem dele que representa a virtude que ele precisa, né, que ele tem, o que ele precisaria desenvolver, o que representaria ele. E ele fica extremamente decepcionado porque ele recebe um totem de um urso e a anciã lá, né, do povo diz para ele que era o totem do amor. Olha que simbolismo. Mas ele fica extremamente decepcionado e ele sai naquela caçada para caçar o urso que tinha roubado lá o salmão e tal. E aí se desenrola a tragédia, né? Porque ele, num processo ali de querer caçar o urso e tal, ele acaba dando lá aquela situação em que o irmão dele vai ajudar, e aí os três irmãos se veem numa situação em que o urso está em risco, e aí o irmão se sacrifica para salvar, né? E aí o irmão, querendo vingança depois, vai atrás que a gente até então não sabe, mas a gente vai descobrir no filme que é a mãe urso, e aí ele mata ela. E quando ele mata ela, começa daí a fábula, né, do filme. Porque Isso. o irmão dele, né, e aí que a gente começa a ver essa também cosmovisão dos indígenas, né, de que a alma prossegue dos antepassados. E quando ele mata a mãe urso, o irmão dele passa então uma lição para ele e ele encarna ele encarna num corpo de um urso. E aí começa a gente a fazer essa jornada de mudar a nossa visão. A gente passa a olhar a vida agora por um outro viés, por um outro ponto de vista, pelo ponto de vista dos ursos. Isso. É interessante que, voltando um pouco lá no começo, quando ele vai para receber o totem, tem uma música, né, que canta ali e vai mostrando, né, cenas assim e a música rolando, né? Então, cenas da natureza, dos animais ali em harmonia uns com os outros. Tem uma cena de uma mamãe que eles são um povo, acredito eu, esquimós, né? Eles Isso. moram ali no gelo. A história se passa acredito eu, na Era do Gelo, porque tem mamute na história, né, tudo mais. E aí tem uma mulher ali com seu bebezinho, ela esfrega, né, o narizinho do nenê no dela, né, que é o modo deles se cumprimentarem. E aí já muda a cena, tem um cervo com o seu bebezinho também faz a mesma coisa, esfrega o focinho, a mãe esfrega o focinho do bebê no dela. Então, quer dizer, né? E aí a música fala assim, caminhamos juntos como iguais a caminho da paz, né? Ou seja, humanos e não humanos, né? Têm o mesmo objetivo nesse mundo. Né? Não existe separação, né? E esses povos, né, tinham esse conceito, né? Não tinha esse pensamento nosso, né? Nós aqui humanos na cidade, os animais lá na floresta. Não, eles conviviam com os animais, né? Eles estavam ali integrados na natureza. Então, para eles não tinha essa separação e tudo tinha um propósito, né? Tudo era sagrado para eles. E aí, quando ele recebe o totem, né? Ele achava que iria ser um totem representando a força, representando a sabedoria, como o irmão mais velho dele recebeu, né? O totem da sabedoria, que é uma águia.
E aí ele recebe do urso, que é do amor. Daí ele até fala, "Oh, o urso do amor? Não, o urso não ama." Ele fala, né? Pá, Né? Tipo, pô, você deu esse totem para mim do urso, mas o urso não ama, o urso não sente, né? Eles são nossa. bestas ferozes, não passam disso, né? Então ele tinha essa visão dos ursos, porque eles, né, eram enormes e pescavam e tipo, num rio tava pescando, não dava para chegar o humano ali e querer pescar junto com o urso, né? Tinha que deixar o urso fazer a pesca dele e depois ia o humano, né? Era essa a hierarquia, na verdade, né? Na natureza ali. E aí, quando acontece isso do urso roubar a cesta, ele fica, né, bravo e vai atrás da cesta e acaba tendo toda aquela tragédia que daí o irmão mais velho dele, o Sitka, acaba tendo que se sacrificar para a ursa não pegar ele. A ursa sobrevive, o ódio dele aumenta, ele vai novamente atrás da ursa. E aí o outro irmão dele que sobrou vai atrás para tentar impedir, né? Ele, antes disso ele fala, ó, Kenai, não vai adiantar você matar a ursa porque isso não vai resolver nada, não é certo. E aí ele fala assim, se você fizer isso, os espíritos vão ficar zangados, né? Se ele fosse lá matar a ursa, né? Porque não, ele não ia matar para comer para nada, por vingança, né? E eles tinham uma ligação muito forte, né? Que é a montanha, onde tinham as luzes que tocam a montanha, que era o local onde a anciã ia para ter o contato com os espíritos, né? Então tem ali uma questão mediúnica muito forte também no filme, né? Essa ligação com a espiritualidade por parte deles. Então aí quando acontece, né? Essa tragédia aí do irmão morrer, ele vai atrás do urso e ele acaba matando, né? Essa ursa. E ele próprio se revolta, né? Ele dá um grito lá, e aí começam toda aquela. Parecia uma sessão mediúnica no topo da montanha, né? Que é como se abrisse a mediunidade dele, aí aparece aquela falange de espíritos e animais dançando em volta dele em uma espiral assim, e a gente pode ver que representa essa jornada evolutiva dos seres, né? Todos em uma espiral, como se fosse a Torre de Babel, né? Ascendendo para cima, indo para Deus, né? Então, todos os seres passando por os vários graus evolutivos aí que a doutrina nos traz, e, ou seja, não tem separação, né? E aí a solução ali, lógico, né, lúdica assim que o filme traz, que o espírito do irmão dele teve, foi transformar ele próprio em urso para ele sentir na pele, né, o que que ele fez, né, o que é ter a vivência pelo olhar de um animal, né. E aí ele começa a jornada dele, a anciã encontra ele e fala, ó, para você reverter o que você fez, isso daí é problema seu, você que vai ter que se virar. Para você reverter isso, você tem que ir até na montanha, onde as luzes tocam ela, que daí os espíritos vão reverter isso que você fez, né? E aí ele começa essa jornada em busca da montanha ali, né? Nossa, tu trouxe, Murilo, assim, várias cenas que vão construindo, né, essa sensibilidade em relação ao quanto nós somos semelhantes, ao quanto nós estamos conectados. Essa cena deles, né, roçando o nariz assim, e aí corta a cena para né, os animais ali também fazendo a mesma coisa, está dizendo assim, olha, é uma questão de olhar, é uma questão de percepção. E essa cena, né, dos animais dançando, até tu mandou antes, né, aquele card do Move, que mostra essa espiral evolutiva, né, que é daquela frase do Emmanuel, é muito tocante, porque quando a gente lê agora os livros do Krenak, do Ailton Krenak, ele traz muito o quanto os povos indígenas têm essa percepção dessa interconexão, né, de como está tudo conectado, e nós fazemos um esforço enorme muitas vezes para nos apartar dessa conexão, para nos separar. E o que é que vai nos separando dessa conexão com a natureza,
de nós nos percebermos parte, né, integrantes e buscar vivência e harmonia. Eu acho que esse simbolismo que o filme traz, de ele ter o totem do amor, de ser o urso, e de ele fazer essa jornada de vingança e inicial, né, de ele vai se consumindo, mostra também esse nosso movimento de se apartar disso. Quando a gente vai se tornando insensível a esse amor que, né, que nos conecta às criaturas, é como esse processo de separação. A gente vai se sentindo separado, né? Enfim. E aí eu me lembro assim, né, Murilo? Quantas obras espíritas a gente lê e nós vemos as criaturas que por vezes tropeçam ali e cometem às vezes, né, grandes equívocos pelo ódio, por se tornarem cegos a determinadas situações, e aí vão receber oportunidades de reparar aquele erro, muitas vezes reencarnando e convivendo com pessoas que sofreram as consequências daquele mal. E o que o Kenai vai passar, vai vivenciar a partir do momento em que ele, nessa fábula, né, em que ele passa a viver através de um urso, de um corpo de um urso, ele aparentemente, ao acaso, vai encontrar o Koda. E aí começa uma jornada muito legal, né? Porque a gente não faz ideia. É o Koda, um urso criança que apareceu ali, chato, que ele acha chato, que ele não aguenta mais. Mas ele vai aos poucos... Mesmo ele tendo sido transformado em urso, ele ainda tem essa visão dos ursos, né? Tipo, o urso é inferior, né? Tanto que ele tá preso na armadilha lá de ponta cabeça, né? Que ele não viu. Aí chega o Koda lá, eu vi essa armadilha de longe, você não viu, né? Aí ele tenta pegar um bastão ali e tal. Daí, tá bom, vai, me ajuda a sair daqui, mas eu duvido que você vai conseguir, né? Isso daí é uma armadilha feita por humanos. Você não passa de um ursinho bobão, você não vai saber desarmar essa armadilha. Aí o Koda só dá um freio na varetinha e desarma a armadilha, né? Então, aquele subestimar a inteligência dos animais, que a gente faz isso o tempo todo, né? A gente subestima a inteligência deles, a capacidade de solução de problemas, né? A gente ainda acredita que eles são simples máquinas, né? Que não pensam, que não raciocinam, que não têm uma iniciativa própria, um início de livre-arbítrio, né? É muito falado, o homem tem livre-arbítrio, né? Como se os animais não tivessem livre-arbítrio nenhum, né? Sendo que não, eles estão começando a exercitar esse livre-arbítrio, né? Quando eles tomam decisões, isso é livre-arbítrio. Restrito, mas né? Então, a gente vai vendo que fica cada vez mais próximo, né? A distância entre nós, não uma distância grande, né? Perfeito, perfeito. E acho que é interessante também a questão da linguagem, né? A gente, por vezes, pode achar que os animais eles têm a sua própria linguagem, eles se comunicam entre eles, né? E ali tu vê também a diferença, né? Tem horas que mostra ele falando com a anciã, e aí ele tá fazendo o som de urso. Mas né, aí o filme faz essa jogada também de mostrar, né? Ora, a linguagem que não para o humano não faz sentido, mas ele tá falando, eles se entendem e tal. E ele fica surpreso, assim, mas vocês, né, vocês estão falando? Dois esquilos conversando, né? Ele fala, mas vocês falam? Né? Fica assustado ali, ele vê os pássaros passando bem lá no céu lá. Os pássaros falam, a gente vai ter que mudar essa formação. Ele fica assustado, né? Vê que os pássaros estão conversando também, então... Ele entra num outro mundo, choque, né? Sim, exatamente. E aí... É interessante que nessa hora, eu reparei que o desenho ele fica mais colorido. Que no início eles estão no inverno. Toda a cena do início é no inverno, né? Então é aquele negócio. Ele era humano, tem aquele pensamento restrito humano.
A hora que ele passa a ser animal, entra na primavera o desenho. E aí tem aquela flor, aquelas flores exuberantes, tal, natureza viva, porque ele se integrou à natureza, apesar de estar no começo, né, dessa cura dele, dessa cegueira, né, de que o animal era inferior a ele. Então, quando ele entra nesse processo de cura, né, dessa cegueira nele, é o início da primavera ali no desenho. E aí o desenho todo fica mais colorido, mais vivo, assim, né? Achei interessante esse detalhe também que a produção fez ali, uma jogadinha. Nossa, perfeito, Murilo. Eu, eu me lembrei agora também que antes ainda dele matar a ursa, ele pega o totem dele, o do urso, do amor, e ele arranca e joga no fogo. Uhum, Olha que interessante, ele arranca e joga no sim. fogo. Ele diz, eu não quero isso. E aí ele E o que era mergulha o na totem jornada dele, né? de vingança, de ódio e Uhum. tal. E aí Que ele o jogou no irmão, fogo? O e aí depois que amor. acontece tudo isso, o amor jogou no fogo. E aí Uhum, ele se passou a se consumir no ódio, no sim. desejo de vingança. E o que vai acontecer, e vai ser o mesmo que vai acontecer com o outro irmão dele. Que daí, quando o irmão acredita que os dois irmãos morreram por causa do urso, e o irmão que fica humano passa agora a querer vingança. Ele Sim. passa, e ele inclusive amarra o totem na lança, ele amarra o totem do Uhum, amor na lança, como um símbolo de que ele queria agora vingança. Olha quanto simbolismo, né? Quanto. uhum. E aí, Murilo, a gente, né, queria falar daquela cena em que tá o Kenai, né? Aí agora já o irmão urso, e o Uhum. Koda, eles veem na parede, né, numa inscrição rupestre, um desenho. Isso. Você quer falar desse desenho, Murilo? Ah, ele vê o que os ancestrais deles viam nas montanhas e pintaram na parede, né? Que é todo aquele círculo dos animais ali, naquela espiral. E então tem várias pinturas de animais. E aí num canto tem a pintura de um urso em pé e do outro lado um humano com uma lança apontando para o urso, né? E aí tá o Koda observando, né? E ele está observando ainda, apesar de estar no corpo do urso, com um olhar de humano. E aí chega o Kenai, quer dizer, tá o Kenai, desculpa, tá o Kenai observando, né, ali, no corpo de urso, mas com o olhar de humano. E aí chega o Koda, que é o ursinho mesmo, por trás dele, assim, que é aquele olhar meio de assustado, e fala: Nossa, esses monstros são terríveis mesmo, ainda mais com essas lanças na mão. Quando ele fala, Nossa! esses monstros são terríveis, o Koda pensou que ele estava falando do urso, ele não se tocou, né, que ele era urso. Nós, né, Murilo? A gente que está acompanhando Uhum. o filme faz isso com a gente, né? A gente está olhando Sim, a imagem e nós estamos olhando com o nosso olhar. E a gente está sim, pensando, o que é o exatamente. monstro ali, né? Uhum. E aí ele vem e fala isso e a gente fica desconcertado também, junto com o Kenai. Nossa, Aham. esses monstros são terríveis. A gente vê o urso assim, né? Ainda mais com Uhum. essas lanças na mão. Nossa. E aí, a gente lembrou, né, Murilo, do comentário que tem lá no Missionários da Luz, em que o benfeitor espiritual Alexandre e que o André Luiz, o espírito, está aprendendo lá junto com o Alexandre, eles estão no matadouro e eles falam sobre como os animais veem os seres humanos. E aí Isso. lembra muito esse momento. Lembra muito, né? O que o Alexandre fala lembra muito essa fala do Kenai. Como olhando assim para aquela imagem e vendo
meu Deus, esses monstros são terríveis, né? Como que os animais que estão num abatedouro olham Uhum. para aquelas pessoas que estão conduzindo eles? Como é que eles estão vendo, né? Se são seres que estão nessa espiral, que estão em evolução, que estão em aprendizado, que impressões eles vão guardar e vão levar desses momentos tão dolorosos? Tu ia falar, Murilo? Não, é que eu puxei a referência aqui para ler Manda essa lá. fala do Alexandre, né? Tá lá nos Mensageiros, capítulo 42. Não, perdão, Missionários da Luz, Isso. Missionários da Luz, capítulo 4 sobre vampirismo. E aí, em determinado ponto desse capítulo, ele fala assim: os seres inferiores e necessitados do planeta não nos encaram como superiores generosos e inteligentes, mas como verdugos cruéis. Confiam na tempestade furiosa que perturba as forças da natureza, mas fogem desesperadamente à aproximação do homem de qualquer condição, excetuando-se os animais domésticos, que, por confiar em nossas palavras e atitudes, aceitam o cutelo do matadouro, quase sempre com lágrimas de aflição, incapazes de discernir com raciocínio embrionário onde começa a nossa perversidade e onde termina a nossa compreensão. É a cena do filme, né? É o que está aí no Será? filme. É a cena do filme. Será que os Será que roteiristas do filme Alexandre foi leram lá nos Missionários da roteiristas Luz? e Os roteiristas Alexandre não devem ter foi, lido deu Missionários da uma Luz. voltinha ali, É porque né? é aquela história, né? São verdades que se irradiam por todos os lugares. Então, Sim. olha a força que o filme tem de fazer, né? De nos levar nesse movimento de entender isso. A gente agora está vendo pelos olhos do urso. Então, e é importante assim, né? A gente pensar nisso. Eu fico pensando sempre assim, o quanto nós muitas vezes, quando a gente toma essa decisão de nos apartar da compaixão, de arrancar, né? Esse nosso totem, né? O Usando essa amor. simbologia do Uhum. amor, a gente Sim. pode se tornar cego mesmo a grandes crueldades, né? A gente se consumir numa, é, numa insensibilidade em relação a esses nossos irmãos animais, Uhum. irmãos urso, né? Irmão urso, irmãos os animais. E aí a gente começa a acompanhar, né, Murilo, a perseguição também, ao mesmo tempo que a jornada do Kenai junto com o Koda para alcançar a montanha, porque ele não está entendendo ainda, o que ele quer é voltar a ser homem. E aí a Sim. gente passa a acompanhar a caça do irmão que se consumiu na ideia da vingança, ele passa a perseguir o Kenai. E aí a gente agora vê o Kenai sendo perseguido. Então ele agora está na posição da ursa que ele estava perseguindo antes. E agora ele está vendo tudo com outros olhos. E aí tem aquela cena que é assim é muito simbólica, né? Em que ele ele encontra, né, os dois ursos e começa a perseguir. Eles vão fugindo até que eles chegam e eles vão fugindo por uma região que é cheia de fogo. Olha a simbologia, né? Sim. É uma região Uhum. com queimada, com fogo e tal. Olha como vai mostrando quando a gente também transita, quando a gente se consome no fogo da raiva, do ódio. E aí eles chegam num ponto de um abismo, fugindo. O Kenai e o Koda. E aí eles vão atravessar esse abismo por um tronco de árvore. Ó a natureza, construindo pontes. A natureza Isso. construindo pontes de salvação. E o Koda atravessa, o Kenai vai atravessar e o irmão dele começa a
querer derrubar, né, o tronco para matar ele, quer derrubar ele. E ele fica tão desesperado que ele não tá nem aí se ele vai morrer junto. O que ele quer é vingança. E o irmão ali, né, o irmão urso querendo falar para ele, para com isso, sou eu e tal. E tem até um lance de troca de olhares, que é muito legal. Gente, um abraço para todo mundo que tá aqui comentando. O Rafa tá aqui comentando, mandando que quer ver o filme, tem que ver esse filme maravilhoso. A Nath falando aqui do Bambi também. Rafael Lavarini que entrou aqui, um abraço. E aí, nessa cena, Sandro também tá vendo aqui. Gente, mandem perguntas aí, comentários também. E aí, nesse momento, ele tá tão cego querendo ódio, que ele não tá nem aí se ele vai cair junto. Que ele pega, ele tenta primeiro com a lança e depois ele pega com as próprias mãos para derrubar. E naquele momento o tronco despenca e o Kenai consegue chegar para o outro lado. E aí o tronco fica pendurado, ele fica agarrado no tronco. E o Kenai tenta ajudar ele ainda. Olha só, os animais, né? Mesmo com toda a agressão, ainda tentando ajudar, ainda tentando salvar. E aí não adianta, o tronco cai, ele cai na água, não morre, né? Cai, mas cai na água. E aí a gente vê, a gente estava conversando antes, o quanto essa cena mostra um símbolo desse nosso, de quanto a gente faz um esforço por se apartar dos animais, da natureza, por se ver separados, como se nós fôssemos coisas separadas. E aí, inclusive, antes dele cair, tem o filme mostra assim uma cena, né? Do lado de cá, tudo verde, colorido, os dois ursos, os animais. E do lado de lá, tudo em vermelho, consumido, o ser humano querendo vingança, querendo matar. Olha o abismo que nós muitas vezes criamos entre nós, os animais, a convivência harmoniosa no planeta, no mundo em que a gente está, né? E aí o que acontece quando ele tenta a vingança, o ódio? Ele cai no abismo. E os animais seguem, né, Murilo? E os animais seguem a sua trajetória. Puxa vida. É muito, muito simbólica essa cena, porque ela coloca justamente isso, né? Fomos nós que rompemos a ponte, né? Fomos nós que nos atiramos no abismo. Nós que devastamos ali o nosso lado, digamos assim, né? Nós que devastamos a natureza, criando um problema para nós próprios e para os animais também. Mas a providência divina não vai deixar eles desamparados. Nós também não. Mas eles não têm culpa da loucura que a gente semeou no mundo com essa separação. E, sem dúvida, Deus tem benesses aí inimagináveis para todos esses animais que estão sofrendo por conta do homem, por conta dessa ilusão terrível de separação entre nós e eles. Já nós vamos ter que permanecer ali naquela terra devastada para reconstruir ela, para replantar, reflorestar, para que a gente arque, né, com essa consequência. Então, nós, enquanto espíritas, o André Trigueiro, ele fala muito isso, né, que a gente tem essa ilusão de que vamos na próxima reencarnar no planeta regenerado, tudo lindo, maravilhoso. Moralmente, espera-se que esteja mais evoluído. Sim, para ser um planeta em regeneração, tem que estar moralmente mais evoluído. Mas não tem nada dizendo que vai estar fisicamente equilibrado o planeta, né? Então, tudo está indicando que nós vamos pegar esse planeta destroçado na nossa próxima reencarnação aqui, se nós formos meritórios de permanecer na Terra, por conta de todos esses desmandos, né? E aí vai caber um árduo processo de reconstrução, de reequilíbrio, né, da natureza. Então é muito simbólico, né? Ele cai no abismo junto com o tronco, né? O que restava de natureza onde ele estava agarrado, né?
o último recurso ali de natureza, ele pegou, jogou no abismo e caiu junto com ele, né? Então, E é uma cena, ele quis derrubar, porque sim, ele foi de estava propósito, cego. cego de ódio. Ele estava consumido pelo ódio ali, né? Eu tô vendo aqui comentário Uhum. do pessoal aqui, Toca dos Lobos, BH falou verdade. Nos afastamos da nossa própria essência. A Nath está falando verdade. O irmão do Kenai empurra o tronco para fazer os dois caírem. Nós rompemos com essa harmonia. Eu acho muito, muito legal isso que tu falou, né? O quanto a gente se agarra no restante ali, era um tronco já que já estava ali, né, há tempos. Então a gente se agarra e cai no abismo. Vai naquele abismo Uhum. ali. E aí o filme vai trazer. E aí eu acho que é o momento em que a gente fica mais assim, e que é impossível não se emocionar, que a gente vai descobrir o Kenai vai. Ele, em outras vezes ele tenta contar, mas o cara tá tão focado em resolver o problema Nele, dele, né? Nele, né? É. ele tá tão focado nele, não, olha, o resto não me importa, eu quero é voltar a ser um homem. Uhum. Que ele não quer ouvir a história do Koda. Até que o Koda, até que aí ele chega na corrida do salmão, né? E ele conhece os outros ursos, ele fica apavorado. Ele Não começa, tem nenhum urso feroz ali querendo matar todo mundo. ele começa a ver, caraca, mas eu tô sendo bem recebido, tô sendo acolhido aqui. E aí a gente vai descobrir que o Koda é filhote da ursa que ele matou. Puxa vida, nessa hora começa, como diz aqui no Rio Grande do Sul, quando a gente toma um chimarrão que está muito quente, a água está muito quente, aí corre uma lágrima no canto do olho, e assim, a gente fica com vergonha de dizer que estava muito quente, a água te diz assim, ó, tô com uma saudade da terra, tô com uma saudade do meu pago. Nesse momento é impossível tu não chorar, porque tu vê, e aí, claro, a gente traz para nossa vida, né? Quantas vezes a gente é colocado junto com pessoas e que a gente precisa, que a gente fez algum atrapalho lá atrás, e aí a gente precisa se reharmonizar os Uhum. laços pelo amor. Sim. Alerta de spoiler, Nath, não tem como É. não dar spoiler. Não tem, né? E aí eles vão reatar, ele entende que ele precisa reatar aquele laço ali pelo amor. Então, o Sim. Koda ficou sozinho. E ele agora estava, né, tendo que cuidar, que ser um companheiro, um irmão Meu irmão pro, pro Koda. daquele que me deixou órfão, né? Nossa senhora, nesse momento ali. E aí ele quer contar pro Koda, ele quer contar a real, né? E Uhum. aí nossa senhora, é muito, muito emocionante esse momento. E, e dá uma carga emocional pro filme muito especial, né? E aí a gente vai ver, o Koda fica chateado, né? Ele tenta fugir, aí ele tá começando a gostar. Aí o Kenai, ele tá começando, ele já tá integrado, ele tá percebendo a coisa com outros olhos, ele já tá gostando daquilo, né? De ser, Sim. de vivenciar aquela harmonia, de vivenciar aquela experiência ali. E aí eles vão, então, pra montanha lá. E aí a gente vê lá um grande momento final, né? Em que o irmão dele tá caçando ele. E a gente vê aquela luta final entre os dois. E o momento ali em que o Koda chega para salvar, para ajudar ele, né? Sim. E aí nossa, é muito emocionante. O filme é muito tocante ali. Fala, mulher, fala. Só lançar uma pergunta aqui para o pessoal, disso que você falou antes, né, que as coisas encaminharam para ele reparar esse débito, né, que ele criou com o Koda, né? E aí cabe a gente pensar,
todos esses débitos que a gente está gerando com os animais, com a natureza, isso vai seguir batido, vai ficar batido, ou a gente vai ter que reparar esses débitos, né? Tantos animais que cruzam a nossa vida, aqueles que a gente se utilizou deles, né? Isso vai, a gente não vai ter que arcar com nada disso, ou algum dia, de alguma forma, de algum momento, a gente vai ter que receber esses seres no nosso círculo ali de família espiritual para reparar esses débitos que a gente cometeu. E se a gente pensar na quantidade de animais que a gente se relacionou mal ao longo das nossas existências, a conta vai longe, né? Ó, Como aquela psicografia do Chico lá, acho que já é presente, A Conta da Vida, ah, que o rapaz lá não queria saber de nada com nada, e numa noite vem ali acho que um mentor dele, e apresenta para ele a conta da vida. E ele fala, ó, até hoje para te sustentar foram mortos 80 bois, 5 mil frangos, né? Daí no final ele vê aquele cortejo dos animais que foram sacrificados até aquele momento para ele estar no planeta, né? Então, fica aí essa pergunta, né? Vamos ter que reparar esses débitos? eu estava pensando aqui o quanto esse momento desse choque em que o Kenai percebe que aquele urso que ele tinha matado era a mãe do Koda. Uhum. Eu pensei agora, que estava pensando aqui, Murilo, o choque que a gente leva quando a gente tem uma percepção de consciência em relação ao que nós estamos fazendo com os animais. E a gente toma a decisão de mudar. Eu não quero mais fazer parte disso. Eu quero fazer esforços daqui para frente para reparar isso. Então, me lembrei desse momento de choque que a gente leva, né? Às vezes, por diferentes caminhos, a gente pode vivenciar esse choque de realidade. Né? Às vezes lendo um livro, às vezes vendo um documentário, ouvindo algum amigo, né? Enfim, são várias formas pelas quais a gente pode ter esse choque de perceber, meu Deus, o que é que nós estamos fazendo com os animais? E a partir desse choque, o Kenai ele vai ficar extremamente triste. Ele vai fazer um processo de entender, né? De pedir perdão. Ele pede, me perdoa, me perdoa. Sim. Nossa, ainda o Koda perdoa. O animal, os né? animais. A Nath está mandando aquele... aqui, ó. É a conexão. Ter empatia, infelizmente, é mais fácil com quem está mais próximo de nós. Para o Kenai, foi saber que matou a mãe do Koda. Para nós, é perceber que nossos pets são iguais aos outros animais. É um choque de realidade, né, Nath? É um choque mesmo, a gente se dá conta. Peraí, só um pouquinho. A Linda que está aqui, ela tem ela tem a mesma percepção, o mesmo sentimento, o mesmo afeto que o porquinho, que o outro animal, né? Que a vaquinha, enfim, que outros animais. Então é um choque que a gente, né? Porque muitas vezes a gente precisa levar, que ele vai, né? Muitas vezes nos mover nesse sentido de, às vezes, é um entristecer que a gente sente, mas que precisa também nos mobilizar para uma mudança. E aí o que vai acontecer, né? Eu acho muito bacana essas simbologias de subir montanhas. O Leon Denis faz muito isso, né? O Leon Denis, quando escreve lá no Grande Enigma sobre a montanha, ele fala sobre a experiência dele de subir a montanha e ele vai o tempo todo fazendo comparações com a evolução espiritual, com a ascensão espiritual. Então é como se o Kenai estivesse fazendo essa subida,
de percepção, né? De sim. transformar a sua forma de estar no mundo, de aceitar a vivência do amor, daquela virtude que ele recebeu para desenvolver. E aí ele chega lá em cima, né? Ele vai na subida, e aí o irmão dele querendo matar ele. Aí o Koda vem, interfere e salva, e aí a gente vê aquele desespero. E quando o Kenai percebe que o irmão estava com reais chances de matar o Koda, ele entra em desespero. E aí acontece, a mesma cena se repete. Uhum. Né? É como a gente está como vendo ali uma lei de causa e efeito se expressando. A mesma cena se repete. Ele tentando defender agora o amigo, né? Como a mãe antes estava tentando defender o filhote. Ele vai Uhum. para cima e o irmão né, coloca a estaca, e daí ele ele cai em cima, né? Ele vai ali como se estivesse, né, morrendo ali, né? E aí o espírito do irmão deles aparece, e aí a gente vê também aquela, mais uma vez, aquela cena dos animais, né? Dos vários Sim. animais ali se expressando, e ele volta a ser humano. Ele se humaniza daí. Eu estou emocionado aqui falando. É como se ele tivesse atingido, né, o objetivo da jornada dele no filme, né? Que como se fosse não, ele atingiu, né? Que era compreender que o modo como ele estava vivendo, né? E aí a gente expande o Kenai para a humanidade toda, né? O modo como a gente estava vivendo com esse olhar voltado só para o humano, só para nós, e o restante é inferior e está aqui para nos servir, isso cai por terra, né? Porque ele conviveu ali com o Koda e viu que não tinha diferença, né? Se alimentava como ele, tinha os mesmos anseios de liberdade como ele, tinha medo do predador, que era o humano, né? Que era ele próprio. Então, é literalmente, né, se colocar no lugar dos animais. E a questão da espiritualidade, você falou nessa essa analogia da montanha, é muito bonito, né? Você se elevando, né, elevando o seu pensamento a Deus. Então, o que que a anciã tinha que fazer? Tinha que subir a montanha para entrar em contato com os espíritos, né? Você ficar ali no lodo, você não consegue ter essa conexão com a espiritualidade e você não consegue enxergar a alma dos animais. Enquanto a gente ficar aqui nessa matéria, nessa discussão de que não é princípio inteligente, não, eles não têm pensamento, raciocínio isso, aquilo, isso é o que menos importa. Importa que eles partiram do mesmo princípio, né? Do mesmo ponto de largada espiritual que nós, e vão chegar no mesmo ponto que a gente almeja chegar. Então, no fundo, não interessa se eles estão muito atrás de nós, se estão poucos. O que importa é que eles são nossos irmãos, né? Irmão urso. Então, e somente a gente elevando o pensamento a Deus, procurando compreender melhor a Deus, é que a gente consegue enxergar que os animais são espíritos. E a partir daí, como é que eu vou fazer isso para um ser que está caminhando por mesmo passo que eu? E se eu tivesse, quando eu estive naquela situação daquele animal, eu iria gostar de ser caçado, de ser tratado como objeto, né? A gente não sabe como que a gente foi tratado naquela época, mas é aquele negócio, não interessa como a gente foi tratado, o que importa é como a gente vai tratar esses seres que Deus colocou aos nossos cuidados agora. É isso que vai fazer toda a diferença para nós e para eles, né? Então, a gente pode ajudar eles a evoluírem mais rápido. Se não fizeram isso com nós, quando a gente esteve nas fases de animalidade primitiva, paciência. Mas a gente pode fazer isso com esses animais que estão aos nossos cuidados hoje, ajudar eles a evoluírem mais rapidamente, através do amor, né? O totem do amor. Essa é a chave de tudo. Então é um Yeah. final maravilhoso e mostra
a mãe e filho se reencontrando, né? O Koda, ele vai lá, vem o espírito da mãe dele, ele se aninha ali junto dela, tal, né? Com certeza no plano espiritual acontece o mesmo com os animais. Nossa, essa cena é muito bonita. Porque mostra o reencontro dos três irmãos. Os três irmãos se reencontram e ele percebe que aquele irmão que ele estava, que ele estava caçando era o irmão. Então, o reconhecimento dos animais como nossos Sim, irmãos em evolução. exatamente. E o Koda encontra o espírito, né, da mãe, aquela cena ali. Aí ele vai lá e é como uma despedida. E aí a gente vê o irmão mais velho e os dois espíritos, né? O espírito do irmão mais velho e da mãe urso, os dois seguindo, né? Voltando assim para um plano espiritual, Né? como quem diz assim, como mostrando os humanos e animais caminhando juntos, né? E Sim, integrados em harmonia. E aí agora aqueles que ficam entenderam. E aí o Kenai entende a sua responsabilidade com o Koda e pede para permanecer o urso porque ele entendia que ele precisava cuidar. Claro, isso é uma fábula do filme, né? Mas traz esse simbolismo. Nós nos responsabilizarmos pelo cuidado com os nossos irmãos animais, isso. por conviver em harmonia com eles, com respeito, né, com amorosidade. Então, e aí, o que acontece no final do filme? Quando ele entende isso, ele entende essa conexão, a necessidade de viver em harmonia, de cuidado com os animais, aquilo que ele sonhava em fazer no começo do filme, que era colocar a mão dele na parede dos ancestrais e, entre aspas, se tornar um homem, né? Uhum. Ele, quando entende a jornada, ele consegue fazer, como o urso. E aí ele vai lá e coloca a pata de urso no lugar dos ancestrais, né? De todos os companheiros da tribo ali. Ou seja, né? Mostrando também essa conexão entre seres humanos, animais, uma compreensão mais profunda. E é maravilhoso, né? Um final emocionante, assim. São fortes emoções. E, nossa. E tem né, aquela cena quando ele está se transformando de novo em urso, né? Ele vem, abraça o irmão dele ainda como humano, e aí os dois colocam a mão juntas assim, né? Ah, E aí a mão dele se transforma na mão do urso, né? E aí, parafraseando o nosso amigo Leandro aí, compositor, que compôs a música lá, Aleluia dos Animais, num trecho da música ele fala, né? Mãos e patas, que unem mãos e patas, aleluia. Então tá aí no filme da Disney a ilustração da letra da música lá, né? Os dois unindo a mão e transformam na mão do animal e do humano juntos ali. nossa, muito Então legal. é Muito. maravilhoso o filme. E a trilha sonora do filme toda é maravilhosa. Tu já trouxe uma música aí, né, que traz. Uhum. É interessante Aleluia. perceber isso também, o quanto as músicas elas acrescentam também ao filme. A música tema principal, que é uma composição do Phil Uhum. Collins, que é Look Through My Eyes, que traz a letra toda essa percepção de olhar pelos olhos, né, de Uhum. olhe pelos Do meus outro, olhos, né? né? Então, de Isso. exercitar esse outro olhar, essa outra visão, é muito linda também. A gente estava falando na versão dublada que tem o irmão urso é o Selton Mello, é muito legal, é muito bacana. Então, assim, é um Sim. filme que traz esse exercício, né, de olharmos para os animais pelos olhos deles. É claro que no filme é um exercício porque somos nós, humanos, que estamos apresentando ali, né, uma possível visão também dos animais. Mas é extremamente tocante, emocionante, então cheio desses símbolos e que a gente E é pode... um, Diga. não, e é um filme assim que
tá de bandeja para o pessoal da evangelização infantil trabalhar com as crianças, né? Porque você basicamente não tem trabalho nenhum, porque tá explícito no filme ali, né? Questão da espiritualidade, comunicação com os espíritos, né? Toda essa integração com a natureza, o respeito, né? A natureza, se colocar no lugar dos animais. Então, assim, acho que é um dos filmes que mais facilita assim para se trabalhar várias temáticas aí com as crianças na evangelização, né? E até adolescentes, porque é um filme que pega uma gama aí de idades bem ampla, né? Não é só para criancinha também não, né? Perfeito. Utilizar, a gente estava até falando, né, sobre a utilização, às vezes até de fazer a utilização com os animais, né, de uns Isso, fantoches e tal. isso. Aí eu até comentei, né, é interessante que o Marshall Rosenberg, quando ele vai fazer, tem no YouTube, né, as oficinas dele de comunicação não violenta, com vídeos com ele utiliza os animais. Ele utiliza Isso. animais para fazer aquele processo de gerar um sentimento, uma empatia. Olha que, como até né, no exercício de comunicação não violenta, ele utiliza animais ali para gerar essa sensibilização. Tem alguns comentários aqui, a Nath está dizendo, é tão lindo ver que no filme os animais também têm seus ancestrais, que suas almas também são levadas ao plano espiritual. E tá aí, né, várias obras que nos falam disso também, né. A Toca dos Lobos está dizendo, infelizmente ainda pouco associamos os animais ditos de produção a um ser que sente e sofre. Fomos doutrinados a vê-los como seres autômatos, sem qualquer sentimento e criados ao nosso inteiro dispor. Graças a Deus, nos últimos tempos, vários autores têm trazido reflexões sobre isso, trazido outras abordagens, né? Sobre a ética animal, sobre direitos da natureza. Enfim, né? Na atualidade, a gente tem muita gente escrevendo sobre isso. A Nath colocou aqui também, os criadores da Disney são espíritas veganos. Olha, eu desconfio também, né? Depois de ver Pode, Soul, esse último Soul é espetacular também. Somos o seu povo, todos são iguais nessa irmandade a caminho da paz. A Nath está colocando aí. A minha irmã entrou aí, está dizendo, ó, meu desenho preferido. Então, seu Murilo, mais algum comentário? Alguém tem alguma pergunta para colocar aqui? Mais algum comentário para a gente sobre esse filme? Irmão Urso. Sensacional. Murilo, alguma consideração final? Algum comentário mais? Acho que nesse filme e em vários filmes, né, vai entrelaçando esses temas, né, da questão dos animais, a gente vai tratar em outros aqui. Semana que vem a gente vai falar de Pocahontas, falando dessa questão aí também desse olhar dos povos indígenas para com a natureza, os animais e o dito homem branco, né, como que tem essa visão aí utilitarista da natureza, dos animais. Então, acho que a mensagem central, né, do Irmão Urso é justamente essa, né? Se colocar no lugar dos animais, olhar com os olhos deles e ver que o que eles sentem, nós sentimos e que o que nós fazemos com eles, sem sombra de dúvida, nós não gostaríamos que fizessem com a gente. Então, por que a gente ainda não mudou, né? Por que a gente ainda persiste nesse erro? Então, esse filme Irmão Urso é um grande convite a essa reflexão, né? Mudar o nosso olhar para a gente poder mudar a nós mesmos, né? As nossas atitudes em relação aos animais. Perfeito, perfeito. Então, meus amigos, minhas amigas, muito obrigado pela companhia nessa noite, mas na segunda Moviflix, o Murilo já adiantou, semana que vem, Pocahontas. E aí a gente aguarda
todos para a gente bater um papo aqui e conversar mais um pouquinho sobre ética animal, espírita, a partir desses filmes. A Nath está botando aqui agora, é a hora de assistir de novo e reparar em todos os pontos que foram comentados. Isso é bem legal, né? Agora a gente pode ver o filme de novo e reparar nesses detalhes, né? E às vezes muitas outras coisas que também a gente não falou aqui, não comentou, e às vezes as pessoas vão ter outras percepções também, vão reparar em outros detalhes, né? Prestem atenção nas músicas, nas letras, e a partir desse olhar também a gente pode... E eu acho que uma coisa bacana também da Moviflix é a gente fazer esse convite, né, para que as pessoas, quando forem olhar um filme assim, já olhar com essa percepção, percebendo essas nuances. Lá, anos atrás, quando a gente viu o Irmão Urso, será que a gente teve? Nossa, a gente não teve essas percepções que teve agora, né? Então é isso, a gente vai agora olhar os filmes e ter fazer essas conexões, às vezes com obras. Tem lá o Missionários da Luz, né? Tem uma cena aqui que materializou aquele trecho do Missionários da Luz. Então é isso também, é esse convite para olhar os filmes sob essa ótica também, com esse olhar para a ética animal espírita. Beleza? Valeu, então. Obrigado a todos. Que Francisco de Assis esteja sempre a nos envolver a todos, envolva a todos que estão nos acompanhando, envolva também cada um dos corações que não puderam estar aqui hoje, que nos acompanham, que estão sempre conectados, compartilhando, participando, e que também todo o nosso planeta, natureza, seja envolvida nessa vibração de esperança, de renovação, que nós assumamos nosso papel de responsabilidade, de humanidade que nos cabe nessa trajetória evolutiva. Nossa gratidão a todos, e na semana que vem tem Pocahontas. Um abraço. Valeu, Murilo. Obrigado. Falou, eu que agradeço. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Agora eu preciso descobrir como é que eu encerro aqui. Tenta não, que depois...